Pesquisando para esse vídeo aqui, eu descobri que além de assassino, terrorista, déspota, tirano sanguinário e matador do seu próprio povo, Stalin também era... Pedófilo, filha da... Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. Esse vídeo vai ter um estilo diferente, que vocês não estão muito acostumados, porque o assunto é sério. Então, pouco humor e sarcasmo aqui. Eu só gostaria de dizer que eu não acredito em inferno de fogo, não. Mas depois desse estudo que a gente vai fazer nesse vídeo aqui hoje, eu ia ficar feliz de imaginar que Stalin, nesse momento, ia estar fritando no colo de Satanás. O cara foi um monstro imoral em todos os sentidos possíveis que a palavra possa expressar. Ele tinha 34 anos e engravidou uma menina de 13. E ainda vai ter comunista imundo dizendo: ele engravidou uma adolescente? Engravidou, mas... Pra me deixar mais calminho então, porque eu tô nervoso hoje, o que você acha de você comprar sua Insider, hein? Se eu não tivesse com ela aqui, eu ia estar com febre falando desse nojo, daquele ser humano ali. Mas a Insider me ajuda a transpirar e respirar. No dia a dia, não tem nada melhor, galera. Vai por mim. Treinar, trabalhar, até namorar. Só coloca a sua Insider e vai. Então aproveita e usa o meu código BRAZÃO para ganhar até 10% de desconto se você já comprou antes, 15% de desconto se for sua primeira compra e mais 10% de desconto se você comprar no Pix. Insider é qualidade sempre. Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá. Não é difícil encontrar pelos tweets por aí, ou blogs da vida, que Stalin abusou sexualmente de uma menor de idade. Você acha essas informações por aí. Eu mesmo já vi um monte desses posts sobre isso. Mas aqui no Brasão de Armas, você sabe que eu só trago informações e estudos da mais alta qualidade para vocês. Eu só falo sobre um assunto quando eu consigo estudos sérios e relevantes sobre o tema. E, senhoras e senhores, eu fui atrás, pesquisei, coletei estudos sérios e de qualidade sobre esse assunto tão nojento e que precisa ser lembrado e denunciado. Aliás, eu já quero começar agradecendo aqui ao professor... Olha. Poxa, amor, eu quero beber esse vinho. Se você derrubar o vinho, você vai arrumar uma confusão. Abra o olho! Aliás, eu já quero começar agradecendo demais aqui ao meu querido professor Hiroaki Kuromiya pela consultoria valiosa nesse assunto, um dos maiores e mais respeitados sovietólogos do mundo, por me orientar nesses estudos e nesses documentos tão fundamentais para a gente compreender o assunto com qualidade. Inclusive, vocês sabem que ele bondosamente também leu e avaliou o terceiro capítulo do meu livro Mitologia Soviética, sobre o pacto nazi-soviético entre Hitler e Stalin, que vai te ajudar a entender que a guerra contra os nazistas era a última coisa que Stalin queria. Muito pelo contrário, ele faria de tudo para manter a paz e a amizade com os nazistas pelo máximo de tempo possível. Então, mais uma vez, eu quero expressar minha eterna gratidão ao professor Kuromiya e recomendar para vocês a biografia maravilhosa de Stalin dele, Stalin, Perfis em Poder, que ajuda a gente a entender de maneira objetiva, de maneira muito prática e de fácil compreensão todos os aspectos mais fundamentais da vida de Stalin, do início até a sua morte. Então os links dos nossos livros estão no comentário fixado, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Dito isso, vamos começar pelas fichas do caso. Nome do criminoso: Yoseb Bessariones Dzhejugashvili, mundialmente conhecido pela maldição Joseph Stalin, 34 anos de idade. Nome da vítima: Lídia Pereprigina, 13 anos de idade, órfã de pai e mãe, morava com seus irmãos mais velhos. Data e local do crime: Sibéria, região do Império Russo, início de 1914. E aí vamos entender o contexto aqui então. Nessa época, Stalin estava exilado da Rússia pelo czar por causa das suas badernas revolucionárias dele e dos bolcheviques. Mandaram Stalin para a Sibéria. O melhor resumo da vida, da história de Stalin nesse período, a gente encontra nessa obra fantástica do professor Simon Sebag Montefiore, O Jovem Stalin. Nesse nosso estudo aqui, a gente está usando a versão brasileira do livro. No capítulo 34, galera, o professor faz a descrição talvez mais detalhada sobre esse período horrendo de Stalin. A partir da página 336, o professor Simon conta pra gente como que Stalin foi exilado junto com seu camarada bolchevique Mihailovich Sverdlov. Só que aí as coisas começaram a azedar entre eles. Mas aí você me pergunta: Tiago, o que poderia causar uma briga entre dois grandes camaradas comunistas? Fico feliz que você tenha perguntado isso. A causa da briga, menino,
era uma menina de 13 anos de idade, abusada por Stalin. O professor Simon segue mostrando pra gente, galera, que o vilarejo de Kureika, que foi onde Stalin e Sverdlov se instalaram, tinha cerca de 67 pessoas. 38 homens e 29 mulheres, divididos em 8 casas com 3 famílias principais. Os Taraseevs, os Saltikovs e os 7 órfãos Pereprigin, 5 meninos e 2 meninas. Natália e a vítima de Stalin, Lídia Pereprigina, de 13 anos. O professor Simon, galera, segue mostrando pra gente que muitos desses detalhes íntimos foram escritos pela própria Lídia em suas memórias, no auge da ditadura de Stalin, inclusive. O professor mostra pra gente que as meninas das regiões, como Kureika, por exemplo, amadureciam rápido e que Lídia não era, obviamente, do tipo tímida. E quem começou a perceber que estava rolando um caso entre eles foi justamente o camarada exilado com Stalin, Sverdlov. O professor Simon conta pra gente que Sverdlov pode ter desaprovado a sedução da jovem de 13 anos por Stalin, a mais jovem de uma linha de adolescentes cortejadas pelo georgiano de 30 e poucos anos. E Stalin pode muito bem tê-lo expulsado para desfrutar mais da privacidade com sua pequena amante. Mas isso estava longe de ser o fim do escândalo. A notícia do abuso de Stalin contra a menor de idade, Lídia, começou a se espalhar pelo vilarejo inteiro, galera. E Stalin foi abordado, inclusive, por um dos policiais que ficavam de olho nos comunistas exilados. Quando soube do crime de Stalin, o policial Ivan Laletin ficou com sangue nos olhos, meu amigo, e foi atrás de Stalin, que estava caçando. Ivan tentou desarmar, inclusive, Stalin, que estava com um rifle de caça. Stalin resistiu, mas o policial conseguiu sacar o sabre e feriu a mão de Stalin. Se alguém não sabia do que estava acontecendo entre Stalin e Lídia, depois daquela briga, galera, a merda toda se espalhou pela vila. Além das memórias de Lídia, a gente tem um outro registro de um morador da vila, o Fyodor Tarasiev, daquela outra família, que fala de uma outra briga entre Stalin e o policial Ivan, que aconteceu um outro dia. O policial resolveu entrar na casa de Stalin para fazer a verificação rotineira, mas não bateu na porta para avisar, como era de costume. E aí Fyodor diz pra gente que Stalin estava em casa trabalhando e não saiu de casa o dia inteiro. Só que quando o policial entrou na casa de Stalin, eles saíram no braço. Stalin conseguiu colocar o policial para correr e ficou furioso com ele. Mas aí o professor Simon conta pra gente que todos os relatos mostram que as varreduras eram sempre tranquilas. Mas essa já era a segunda vez que rolava uma briga entre eles. Então as circunstâncias levam o professor a concluir que o policial pegou Stalin no ato com Lídia. Mas se Stalin conseguiu se safar do policial dessa vez, o crime dele ia ficar escancarado nos meses seguintes. Algumas semanas depois, Stalin se muda para a casa dos próprios Pereprigin. Os irmãos mais velhos dela não aprovaram o relacionamento, inclusive. No máximo, toleravam e faziam vista grossa, como o professor mostra. Mas a situação foi chegando no limite da vergonha quando Lídia ficou grávida de Stalin, ainda em 1914, com 13 anos, galera. Os irmãos de Lídia ficaram furiosos e chamaram a polícia quando descobriram isso. Isso é curioso, galera, porque em locais isolados como a Sibéria, a lei do consentimento nem sempre era respeitada. Então muitas meninas engravidavam na adolescência. E mesmo assim, os irmãos de Lídia ficaram indignados com o abuso da sua irmã. De qualquer forma, a lei do consentimento existia e Stalin cometeu um crime contra a honra de uma menor. E ele sabia disso. Aliás, a gente pode ver a confirmação desse crime em um outro relatório, dessa vez um relatório investigativo ultra secreto do presidente da KGB, Ivan Serov, nos anos 50, que só foi revelado a público no início dos anos 2000. E o professor Simon, inclusive, cita extensivamente esse documento ao longo de todo o capítulo do livro aqui. Citando o conteúdo do relatório secreto, o professor diz que Stalin começou a viver junto com ela. Presumivelmente, ela estava dividindo o quarto dele, e foi assim que o policial os pegou juntos. No seu relatório a Nikita Khrushchev e ao Politburo em 1956, que permaneceu secreto até o século XXI, o general Serov deu a entender que os dois viverem juntos era quase tão chocante quanto a sedução. Mas não vamos ficar só nas palavras
do professor Simon não, galera. É muito melhor a gente analisar o relatório de Serov com os nossos próprios olhos. Olha como o documento, a partir da segunda página, expõe detalhes sobre o crime de Stalin contra a menor de idade Lídia. O relatório secreto do general Serov segue mostrando que quando o policial chegou, era aquele mesmo Laletin que já tinha entrado no soco com Stalin, inclusive. Ameaçou incitar processos criminais por ele viver junto com uma menina menor de idade. E aí, para tentar escapar do processo, Stalin prometeu ao policial se casar com Preprigina quando ela atingisse a maioridade então. Aqui então, galera, a gente tem a prova clara do crime sexual de Stalin contra aquela menor de idade. De acordo com o relatório secreto da KGB, para não ser processado, Stalin prometeu se casar com Lídia quando ela chegasse à maioridade. E isso prova como Stalin reconheceu que cometeu um crime realmente. O relacionamento deles começou quando ela ainda tinha 13 anos de idade, quando ela ficou grávida. Aí ela perdeu esse bebê e engravidou novamente de Stalin com 14 anos, quando deu à luz então ao seu famoso filho bastardo Alexander. Aliás, o professor coloca uma nota de rodapé bem interessante sobre isso aqui. Ele diz que a idade de consentimento na Rússia czarista era 14 anos e que não havia um conceito jurídico preciso de estupro estatutário na lei czarista. Para a polícia, era tanto um crime contra a honra feminina quanto uma violação dos bens móveis de seu pai. E o acordo do sedutor em se casar e depois a troca dos votos matrimoniais eram vistos como uma maneira de corrigir a situação. Mas se o termo específico de estupro estatutário se aplica ou não ao caso de Stalin, não resta a menor dúvida, galera, que ele cometeu crime de abuso sexual contra uma menor de idade, como fica claro justamente pela acusação do policial Laletin e pelo relatório secreto do presidente da KGB, Serov. E sobre isso, a nota do professor é esclarecedora. Continuamos aqui. Durante décadas, houve rumores de estupro ou sedução de uma garota em Turansk por Stalin e ser pai de um filho. Isso apareceu pela primeira vez na biografia de Esad Bey de 1931. Svetlana Liluyeva diz que suas tias lhe contaram que Stalin tinha um filho no exílio. As histórias foram repetidas em biografias e artigos de jornal sensacionalistas, mas pareciam estranhos, presumivelmente apenas mitos anti-stalinistas. Mas o caso é confirmado pelo memorando da KGB do general Serov de 18 de julho de 1956 ao primeiro secretário Khrushchev e ao Politburo. Serov, um policial secreto stalinista ferrenho, teve o bom senso de separar-se de Beria e unir-se a Khrushchev. Após a morte de Stalin, ele ajudou Khrushchev na prisão e execução de Beria, tornando-se o primeiro presidente da KGB. A nova versão da polícia secreta. O seu memorando foi lido em segredo numa reunião do Politburo e assinado por todos os antigos capangas de Stalin antes de ser remetido para o ultra-secreto arquivo especial. Portanto, galera, o próprio Politburo do Partido Comunista chancelou o documento emitido por Serov do crime de abuso infantil de Stalin e fez questão de guardar o documento a 7 chaves no arquivo especial soviético. E só foi descoberto nos anos 2000. Mas então, você lembra que Stalin prometeu à justiça que se casaria com Lídia para escapar do julgamento do seu crime, não é? Será que pelo menos isso Stalin fez para corrigir a vergonha contra o abuso sexual contra aquela menor? Responda nos comentários o que você acha. Como todo revolucionário covarde, na hora do perigo, ele fugiu, maluco. Pedófilo, filha da p... Ele não só não casou com Lídia em 1914, quanto engravidou a menor de idade pela primeira vez. Quando ele a engravidou pela segunda vez, em 1916, ele disse que ia comprar cigarro revolucionário e meteu o pé da Sibéria. Só essa última informação que eu não consegui confirmar. Lídia foi abusada sexualmente por um cara de 34 anos e agora estava com um filho no colo sem pai. O professor Simon conta pra gente os planos covardes do criminoso Stalin. O professor diz aqui na página 298 que no verão de 1916, Stalin estava arrumando um jeito de sair de Kureika por causa da segunda gravidez de Lídia, porque Lídia, agora com 15 anos, estava grávida.
E aí, no capítulo 37, o professor mostra o esquema mordaz que Stalin fez com o capitão Kibirov, responsável por ele. Em outubro de 1916, Stalin, um marxista fanático com um braço danificado, foi recrutado com seus companheiros exilados. Ele havia se esquivado com sucesso do draft por mais de uma década. A convocação dos exilados mostra a escassez de mão de obra da máquina de guerra dos Romanov, mas tanto Stalin quanto as autoridades locais deviam saber que o seu braço não passaria no exame médico. Os moradores de Turansky afirmam que Stalin persuadiu Kibirov a colocar seu nome na lista de recrutamento com um falso certificado, uma enganação que ele pode ter organizado em seu longo exercício de verão. Agora o professor fecha com uma pergunta bem sarcástica. Teria Stalin se oferecido para escapar das suas obrigações conjugais e dos últimos meses de exílio em Kureika? A resposta do professor vem na mesma página. Depois que ele partiu por volta de abril de 1917, Lídia deu à luz um filho que ela chamou de Alexander. Stalin abandonou seu filho. Stalin... Mas além desse relatório da KGB confirmando o abuso infantil contra Lídia, nós temos mais 2 documentos secretos dos arquivos soviéticos que ratificam exatamente esse crime vergonhoso de Stalin. O primeiro desses documentos, na ordem cronológica, é esse aqui. Foi emitido em 4 de maio de 1956 por Sirotenko, ex-instrutor do Departamento de Propaganda e Agitação do Partido Comunista Russo. Sirotenko, galera, foi enviado por Aristov, que era secretário do Comitê Regional do Partido Comunista Russo, a uma missão a Kureika para ter informações sobre as pessoas com sobrenome Ivanov e Pereprigin. Detalhe fundamental agora, galera. Essa investigação aconteceu em janeiro de 1947 e era uma missão para confirmar outra investigação feita alguns meses antes, no final de 1946. Muito bem. O relatório de Sirotenko diz o seguinte na íntegra: ao secretário do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, camarada Aristov, do instrutor do Departamento de Propaganda e Agitação do Comitê Regional de Krasnoyarsk do Partido Comunista da União Soviética. Sirotenko. No mês de janeiro de 1947, quando o senhor ocupava o cargo de secretário do Comitê Regional do Partido Comunista da União Soviética, o senhor me incumbiu de viajar para o norte, a rota do Dinka-Kureika, a fim de localizar pessoas com os seguintes sobrenomes: Ivanov e Pereprigin. Com base nos materiais reunidos durante a viagem, foi possível estabelecer que não existe ninguém com o sobrenome Pereprigin naquela localidade, mas que há uma pessoa chamada Pereprigina, pertencente à família em cuja residência viveu o camarada Stalin. Em Dudinka, consegui rapidamente apurar que Ivanov Piotr, que conhecia de perto o camarada Stalin, segundo o relato da sua esposa Daria Alexeyevna, ficou profundamente indignado quando soube que Stalin teria mantido relações com uma das filhas dos Pereprigin. Ainda em Dudinka, foi necessário determinar o paradeiro dessas pessoas. Ali recomendaram-me ir a Kureika, a casa de Taraseva, Alexandra Yakovlena. Encontrei-me com ela no final de março de 1947, quando ela estava com 102 anos de idade. Ela me contou que Ivanov e Pereprigin eram os irmãos mais velhos das crianças órfãs Pereprigin, que haviam sido denunciados à Gendarmeria czarista para responder por viver com a menor de idade Lídia Pereprigina. E somente depois de ele ter dado sua palavra de que se casaria com ela, após atingir a maioridade, o processo foi encerrado. Esse mesmo Tarassev chamou minha atenção para o fato de que eles sofriam como camponeses tanto no período czarista quanto agora. Na própria aldeia, todos estavam completamente arruinados, vivendo em necessidades extremas, enquanto especialistas, contratados temporariamente para as obras, filhos de financistas e pessoas ligados aos kolkhozes recebiam benefícios, construíam casas e, sob o pretexto de que o kolkhoz de Kureika, onde viveu Stalin, deveria parecer próspero, Stalin deveria aparentar ser um exilado privilegiado. O ancião contou-me que Lídia Platovina Pereprigin
Pereprigina Davidova vive na estação Angutina, localizada no meio do caminho entre Kureika e Turukansk. Durante o encontro com ela, no mês de abril de 1947, registrei o seguinte: Pereprigina Lídia, nascida em 1900, começou a viver com Stalin aos 14 anos de idade. Durante a convivência, teve um filho, porém a criança morreu após uma semana. Stalin prometeu a Gendarmeria que, ao atingir a maioridade, se casaria com ela. E caso contrário, seria preso. Antes da partida dele, ela permaneceu grávida e deu à luz a um menino vivo, ainda sem nome, a quem chamou Alexander. Ela afirma que durante o primeiro período recebeu cartas dele e até uma fotografia, ao qual, por ordem do diretor do museu, foi entregue ao museu da casa onde viveu em Kureika. Quando se espalhou o boato de que Stalin havia se casado no fronte, Davidova Semyonovna foi tida como sua esposa. E somente 4 anos depois, quando o retrato de Stalin apareceu nos jornais, ela o reconheceu como pai de seu filho. Mas como já estava casada com outro homem, não julgou necessário informar-lhe sobre si mesma e sobre o filho. A meu pedido, Lídia Platovnova entregou-me a fotografia do seu filho Alexander, a qual encaminho ao senhor junto com esta carta. Diretor da administração Berezovsky, P. Sirotenko, 4 de maio de 1956. Agora, reparou como essa carta aqui confirma todos os detalhes que eu mostrei antes mesmo aqui, citando o professor Simon Sebag, que citava o relatório do presidente da KGB, Ivan Serov? Aqui temos 2 documentos soviéticos autênticos confirmando as mesmas informações sobre o crime de Stalin contra Lídia. Um relatório de Ivan Serov, chefe da KGB, e outro relatório de Sirotenko, diretor do Departamento de Propaganda e Agitação. Agora, vamos para o terceiro documento, que confirma o mesmo crime de Stalin. Esse relatório, galera, foi emitido em 28 de maio de 1956 por Averky Aristov, secretário do Comitê Central do Partido Comunista Russo. Lembra que eu disse que Sirotenko tinha recebido ordem para fazer uma investigação sobre algo de interesse de Stalin, inclusive? Pois bem, essa viagem investigativa foi a mando de Alexander Poskrebyshev, chefe do Comitê Central do Partido Comunista à época. Alexander ordenara essa investigação a pedido do próprio Stalin. Repara como o crime de Stalin contra Lídia é mais uma vez confirmado. E eu leio na íntegra para vocês aqui. Ao camarada Khrushchev, NS. Em cumprimento às minhas funções como secretário do Comitê Regional de Krasnoyarsk do Partido Comunista da União Soviética, durante uma das minhas viagens a Moscou, no final de 1946, recebi um telefonema do camarada Poskrebyshev, que me perguntou se eu sabia algo sobre Ivanov e Pereprigin, que se encontravam em Kureika, onde, segundo ele, também esteve o camarada Stalin. Respondi que não sabia de nada sobre Ivanov e Pereprigin. O camarada Poskrebyshev pediu-me então que verificasse essa informação ao retornar a Krasnoyarsk, já que o camarada Stalin se interessava por esse assunto. Ao retornar a Krasnoyarsk, enviei o instrutor do Comitê Regional do Partido Comunista da União Soviética, camarada Sirotenko, a Kureika e Dudinka, para apurar o caso. Após regressar da missão, o camarada Sirotenko informou-me que encontrou Ivanov e Pereprigin e relatou o seguinte: Stalin teria relações com a jovem de 14 anos, Lídia Pereprigina, e que ela teria um filho dele. Além disso, Lídia Pereprigina não teria entregado ao filho Alexander a fotografia de Stalin, apesar de tê-la em sua posse. Naquela ocasião, ao receber essas informações, não considerei possível transmiti-las ao camarada Poskrebyshev, pois eu conhecia a aversão de Stalin a comentários relacionados à sua relação com uma menor de idade. Posteriormente, no ano passado, Pereprigina escreveu uma queixa a Stalin, afirmando que ele a havia abandonado. Agora, após reconstruir toda essa situação, decidi informá-lo a respeito. Anexo a esta carta o relatório do camarada Sirotenko e 2 fotografias de Alexander, o filho de Lídia Pereprigina, que ela considera ser filho de Stalin. A Aristov. Analisando esse documento, galera, a gente tem vários pontos relevantes que precisam ficar muito claros aqui. O próprio Stalin pede que o chefe do Comitê Central investigue sobre o paradeiro de Pereprigina, pois ele tinha interesse no assunto, como o próprio relatório diz. Aristov envia Sirotenko para investigar o caso e ele confirma o relacionamento de Stalin com a menor de idade Lídia. Mas Aristov, com medo da situação,
resolve não reportar nada sobre a investigação, pois sabia que Stalin ficaria furioso quando confrontado com o abuso de Lídia. Então os rumores do abuso de Stalin existiam e Stalin não aceitava falar sobre o assunto. E o caso foi confirmado posteriormente por Ivan Serov e P. Sirotenko em 2 documentos oficiais confirmados por um terceiro. Mas aí os comunistins já devem estar todos ouriçados, mordendo as fronhas do travesseiro, dizendo que tudo fazia parte da campanha de Khrushchev para difamar Stalin perante o povo russo. Eu só tenho um pequeno problema nesse argumento, menino. É que ele é uma besteira total. Esses documentos foram guardados a 7 chaves nos arquivos secretos russos e nunca foram revelados ao público. Mesmo sendo um anti-stalinista nervoso, Khrushchev não revelou esses documentos ao público, mesmo no auge da campanha de desestalinização. Por que será que ele não revelou? A gente consegue uma pista bem clara, galera, aqui nessa obra fundamental do professor Dmitry Volkogonov, ex-general soviético. E aí o professor mostra, galera, que mesmo querendo destruir a reputação de Stalin, Khrushchev resolveu guardar muitos segredos sombrios da época de Stalin, porque se eles fossem revelados, manchariam profundamente a reputação soviética perante o povo russo e perante o mundo. Um dos exemplos que o professor cita, por exemplo, é o massacre de Katyn. Então, ninguém duvida que o abuso de Lídia seria uma grande arma na campanha de Khrushchev para manchar a reputação de Stalin. Mas o preço que a União Soviética teria que pagar por essa verdade era alto demais para arriscar. Então ele guardou esses documentos nos arquivos secretos que só foram descobertos após a queda da União Soviética. De qualquer forma, galera, não dá pra gente saber qual é a razão absoluta de Khrushchev não ter revelado esse escândalo. O que a gente pode ter certeza é que esses documentos aqui são autênticos, catalogados dentro dos arquivos russos. Inclusive, como eu mostrei para vocês, o professor Hiroaki Kuromiya bondosamente me orientou na avaliação e autenticação desses documentos aqui e do conteúdo deles. Então, mais uma vez, meu muito obrigado ao professor Hiroaki pela ajuda, que foi fundamental. Inclusive, galera, não existem provas dentro dos arquivos russos de que essas investigações aqui que a gente avaliou foram forjadas apenas para incriminar Stalin como parte da chamada propaganda anti-stalinista de Khrushchev. Até porque ele nem revelou esses documentos ao público, então não há razão para a gente duvidar da autenticidade desses documentos. Só o que nós temos são os resultados objetivos dessas investigações feitas pelos membros do próprio Partido Comunista, confirmando o crime de Stalin com uma menor de idade. As únicas evidências que existem sobre o caso é que Stalin abusou de uma menor de idade e ponto final. Mas além desses documentos oficiais que a gente estudou aqui, e o estudo do professor Simon Sebag, inclusive, nós temos mais estudos especializados de autores mundialmente renomados que confirmam esse crime de Stalin contra Lídia. Um deles é de um dos maiores especialistas na era de Stalin do mundo, o professor Oleg Khlevenyuk, nessa obra fantástica, fundamental, galera. Eu recomendo demais essa biografia para vocês. Stalin, Nova Biografia de um Ditador. É uma biografia recente, foi publicada em 2015, então traz as descobertas mais recentes sobre tudo que envolveu a vida de Stalin. Essa obra que foi premiada dentro da própria Rússia. Aí o professor então diz pra gente, e relata com detalhes esse crime de Stalin aqui a partir da página 48. O professor diz que pouco depois de seu desentendimento com Sverdlov, Stalin se mudou para a casa da família Pereprigin, 5 irmãos e 2 irmãs, todos órfãos. Stalin, então com 35 anos, começou um relacionamento íntimo com Lídia Pereprigina, de 14 anos. Isso aparentemente provocou uma discussão entre Stalin e o homem encarregado de sua vigilância, o que escalou para um embate físico. A polícia local tomou o lado de Stalin. Uma circunstância que pode ter funcionado a favor de Stalin era que o chefe da polícia de Turukansk era Kibirov, um osseto étnico que, como Stalin, viera da Geórgia. É possível que Stalin e Kibirov tenham chegado a um acordo segundo o qual ele receberia certo grau de liberdade em troca de uma promessa de que não tentaria fugir. Stalin não apenas não foi acusado por sua transgressão com uma menor, como também recebeu um novo guarda, Merzelyakov, que o tratava excepcionalmente bem. Mais um autor que confirma a transgressão sexual de Stalin com uma menor de idade. Mas a gente tem outro estudo especializado de um grande especialista da União Soviética também. Dessa vez, é o professor Stephen Kotkin, nessa biografia fantástica
sobre Stalin, uma das maiores de todos os tempos. Olha aqui na página 176. Stalin também continuou a se dedicar ao passatempo de revolucionário exilado de seduzir e abandonar camponesas. Ele engravidou uma das filhas de seu senhorio, Lídia Pereprigina, de 13 anos de idade, e quando a polícia interveio, teve de prometer que se casaria com ela, mas depois traiu sua promessa. Ela deu à luz a um filho que logo morreu. Mais tarde, Stalin recordaria de seu cachorro na Sibéria, Tika, mas não das suas companheiras e seus filhos bastardos. Mas um autor renomado atestando o abuso infantil de Stalin contra Lídia. Mas temos mais um especialista soviético. Dessa vez, o professor Robert Service, nessa também excelente biografia de Stalin. Na página 137, olha só o que ele conclui sobre esse assunto. Enquanto isso, Stalin continuou vivendo de seu jeito egocêntrico. Ele sempre se sentia atraído por adolescentes. Ao se instalar com a família Pereprigina, comportou-se de um modo extremamente escandaloso e seduziu a filha deles, de 14 anos. E foi além e a engravidou. Mesmo naquela área mal administrada, era impossível manter as coisas em sigilo. A polícia foi chamada. Ele foi interrogado e teve de se casar com a infeliz garota, livrando-se de um processo. Mais tarde, anulou o acordo. Para Stalin, aquilo não passava de um modo de aliviar as frustrações sexuais do exílio. Para escapar de ser processado por seu crime, Stalin prometeu casar com a menina. E meteu o pé, maluco. Filha da... Ah, mas ele era jovem, não sabia o que estava fazendo, Thiago. Ele só tinha 34 anos. Pode perguntar a qualquer stalinista da web que eles vão dizer para você que é isso aí mesmo. Mais um especialista, agora o professor Donald Rayfield, na sua obra Stalin and His Hangman, na página 1860 e 1861, disponível aqui no Google Books. Olha só o que o professor Donald diz. Ele diz que em 1914, Stalin forçou Sverdlov a sair e foi morar com uma família de 7 órfãos, os Pereprigins. Ele escandalizou Sverdlov e Ivan Laletin ao seduzir Lídia Pereprigina, de 13 anos. Os bolcheviques tinham costumes sexuais tolerantes, mas dormir com uma garota adolescente era para eles típico da odiada pequena nobreza feudal. Koba estava agora além dos limites. Laletin pegou Stalin em flagrante e teve que lutar contra os próprios punhos de Koba com seu sabre. Stalin então prometeu se casar com Lídia Pereprigina quando ela chegasse na idade. Por insistência de Stalin, o chefe de polícia de Turukansk, o osetiano Ivan Kibirov, substituiu o indignado Laletin, que quase se afogou ao retornar rio acima, por um gendarme mais complacente. Lídia engravidou. Em 1916, depois do bebê morrer, ela engravidou novamente. Mais um autor atestando o crime de Stalin e como ele conseguiu se safar abandonando a menina com um filho. Tá bom? Ou quer mais? Tá bom, ok. Mais um então. Professora Sheila Fitzpatrick, grande sovietóloga, mundialmente reconhecida. No seu artigo publicado na London Review Books, ela mostra pra gente toda a imoralidade de Stalin. As mulheres são um tópico novo na biografia de Stalin. Graças à enxurrada pós-soviética de revelações sensacionais, mas evidentemente factuais, na imprensa russa, e é interessante descobrir que os rumores de longa data sobre um filho ilegítimo não reconhecido são verdadeiros. 2 vezes, ambos os filhos, Alexander Pereprigin e Konstantin Kuzakov, foram gerados por mulheres russas durante seu exílio na Sibéria. O caso de Stalin com Lídia Pereprigina começou em 1914, quando ela tinha apenas 13 anos. Causou escândalo entre os revolucionários e problemas com seus irmãos e polícia local. Surpreendentemente, a lista de amantes, cerca de 15, incluía algumas mulheres bolcheviques da intelectualidade russa, uma das quais, Ludmila Stahl, pode ter inspirado seu pseudônimo. Não faltam, galera, grandes e respeitados sovietólogos que atestam a veracidade desses documentos. Portanto, concluindo o nosso estudo, analisamos estudos especializados, documentos primários, oficiais soviéticos, guardados nos arquivos secretos russos, em especial os de Ivan Serov
Sirotenko e Aristov. Todas essas evidências, galera, provam que além de ser um tirano, assassino, ditador e déspota, Stalin também foi um Pedófilo, filha da p...